em choque com o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? Exatamente. Então, por isso E ainda mais para alguém que ele não conhece, né? Exatamente. Você vai fazer algo por alguém que obrigado por alguém que você. Eu acho que Simão pensava assim, ixi, esse cara deve ter aprontado muito aqui para estar fazendo essa maldade. O homem estava coberto de sangue, né? Ele viu, quem sabe, que os outros ladrões não estavam cobertos de sangue, né? Só Jesus estava tomando conta de ser daí, é perigosão, viu? E ainda mais nessa situação que era uma situação de humilhação. É. Então ele também seria submetido a uma humilhação em público. Poderia ser até confundido ali com um meliante, porque sabe lá na frente que ninguém soubesse, ele poderia ter pensado assim, e aí quando eu for, se fosse o caso dele estar negociando alguma coisa, quando eu for oferecer meus produtos, quem vai querer? Sabendo que eu carreguei uma cruz, vão achar que eu sou um assassino, que eu sou um coladrão. Ele pode ter pensado muita coisa, né? Pensei na coisa que nada a ver. Porque assim, será que ele foi escolhido pelo fato de ser negro? Naquele tempo era descansado, né? Ou ainda não? Creio que não por isso. Não por isso. Naquele tempo, aliás, da Bíblia, a escravidão era mais porque quando a pessoa Devia, né? devia muito e não tinha mais como pagar, então a pessoa ia ter que trabalhar sem ganhar nada, até pagar aquela dívida. Não era assim pela questão da raça, da cor, como foi aqui para o Brasil. Foi. Então, nós vemos aí que Simão, ele foi, podemos dizer assim, o escolhido para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E a lição era, no sermão, ele disse que ele vinha lutando. Quando foi forçado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus, ele vinha lutando, ele estava ali naquela região ali, devido realmente período da Páscoa, e creio que ele tinha sido pego até de surpresa, porque ele estava realmente, quando ele vinha, ele foi observar que realmente era um movimento muito grande, as pessoas vendo aquele homem carregando aquela cruz, que era mais pesada, como a gente falou, já falei no último sermão que eu preguei aqui, que não era a cruz toda, mas sim a parte vertical, que pesava entre 25 a 30 quilos, e aí Jesus estava carregando todo esse peso, e Simão foi obrigado a ajudar, por exemplo assim, Jesus. E este homem, Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos, ele menciona que, olha o versículo aí, que Marcos ele dá uma pequeno detalhe de quem era realmente Simão. Aqui Marcos 15, ele era pai, né? Ele era pai, já mostra dois filhos. Dois filhos, Alexandre e Rufo. Exatamente. Aí é interessante porque, que eu saiba até hoje, é a única citação que não é citando o primeiro filho para dizer filho de fulano de tal. É a única citação que eu conheço na Bíblia que é o pai, aí diz pai de alguém. Olha, essa cara é pai desses dois rapazes. Por quê? Eu não sei se eu estou me antecipando, eu não vi o sermão, nem o sermão oficial, nem isso aí, que lá em Romanos, Paulo vai citar, quando ele manda a carta para os Romanos, ele cita os dois filhos de Simão Cireneu, que são fundadores da igreja em Roma. Então, quando isso aqui foi escrito, já tinha se passado muitos anos, mais de 30 anos depois disso aqui. Então, a igreja já estava começando, e esses dois rapazes já deviam estar pregando o evangelho, né? E aí, quando escrever, disseram, olha, esse Simão Cireneu era o pai de Alexandre Rufo. Desses caras aí que estão pregando, que estão fundando igreja, entendeu? É interessante, é o pai sendo citado com referência dos filhos. Por quê? Porque foi escrito 30, 40 anos depois que aconteceu. Então os filhos já estavam evangelizando e fundando igreja. Ninguém sabe se ele morreu, né? Ou se ele já estava idoso, ninguém sabe a idade dele aí. Só se sabe que os filhos dele pregaram o evangelho e fundaram a igreja em Roma. Só. Estavam envolvidos ali lá nas barbas do imperador, os filhos dele. Então, o que eu e você
aprendemos com o fato de Simão ter sido forçado a carregar a cruz? Nós aprendemos com isso. Eu sou forçada a carregar a minha cruz. Eu vejo assim que Cada um de nós- podemos ser forçados, entre aspas, né? Em algum momento, o amor de Cristo deve nos constranger a ajudar a carregar a cruz do irmão. Entendeu? Pelo amor de Cristo, nós devemos fazer sacrifícios para ajudar alguns irmãos a carregar a sua cruz. Porque Simão Cireneu foi convertido e os filhos dele, com certeza, ouviram ele contando sobre esse fato aí, tanto que ele se converteu também, né? Com certeza, o resto da vida dele, ele contou, conheci um homem diferenciado, eu vi na cara dele que ele não era um malfeitor e que ele sofreu, e quando ele olhava para mim, eu sentia o olhar mais bonito do mundo, e quando eu carreguei aquela cruz, eu me senti leve. Quem sabe ele tenha pensado isso. E aí ele falava para os filhos todo dia: meu filho, eu conheci um homem extraordinário. E ele foi morto numa cruz e eu percebi que aquele homem não era culpado. E isso impressionou tanto a família dele que eles se converteram, né? Sim. Outra coisa, eu aprendo também com isso aí, devemos carregar a cruz não importa as circunstâncias. Momentos e circunstâncias. Simão ele ajudou a carregar a cruz na hora que Cristo, Deus, Jesus estava sendo morto. E ele foi naquele momento ali que ele estava só observando, chegou o momento de carregar a sua cruz. Então vai ter um momento que você vai ter que carregar a cruz na hora da dor. Na hora que nós estivermos só observando alguma coisa, ou na hora que nós estivermos bem. Mas eu e você temos que carregar uma cruz. Porque olha o que Jesus diz em Lucas 9, versículo 23, lê para a gente aí, aliás, por favor. 9, 23, Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. O que é que Jesus disse para você aí? Tome a sua cruz. Em qualquer momento da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, hoje você temos uma cruz a carregar. Todos os dias nós temos uma cruz a carregar. E se nós não carregarmos, nós não somos dignos de ir até Jesus. Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Então, eu e você vamos passar por aperreio, vamos passar por situações difíceis, mas a pior situação que passou foi Jesus. E ainda mais inocente. Jesus ele não precisava passar por aqui. Jesus não deveria passar por aqui. Mas ele passou para que eu e você um dia estejamos aqui reunidos, principalmente para que um dia estejamos no céu. Amém. Esse foi Jesus que colocou na cruz do Calvário. Sabe, todo ano a gente senta, a gente vem para a igreja, a gente senta em rodas assim, a gente fala sobre essa morte, a gente fala sobre aquela semana que Jesus passou. Essa semana a gente foca mais naquela semana. A Bíblia, quer dizer, a igreja, ela foca mais no estudo dessa semana que Jesus entrou em Jerusalém até a morte e a ressurreição de Cristo. Então eu e você focamos muito no estudo disso. Mas o que eu e você temos que ter a certeza é que não é só mais um estudo, eu e você temos que colocar isso em prática. Aí você deve mesmo tomar a cruz e seguir Jesus. Porque aquele homem, o Simão, na hora que ele foi obrigado, ele foi, né? Ele carregou a cruz com Jesus. Ele foi obrigado. Mas aquele homem ele fez algo realmente que chamou a atenção de muitas pessoas. Porque já pensou que quem está ali vê naquele homem ajudando Jesus a carregar a cruz. Então pessoas que seguiam... Sem ter nada a ver, né? Sem ter nada a ver. Pessoas que estavam só observando... Poderiam ter ajudado e não quiseram, né? Exatamente. Então, irmãos, Jesus ele carregou, eu fiquei impressionado com o que Jesus fez por mim e por vocês. Verdade. Porque desde o Getsemane, Jesus já poderia ter desistido. Na realidade, a Bíblia diz que Jesus ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes do mundo fundar, Jesus poderia ter dito: não, nós não vamos nem criar essa raça, porque eu sei que, Raça ruim. eu sei que essa raça vai ser ruim e vai morrer e vai pecar. Mas mesmo assim, Cristo, ele decidiu lá no céu, ele se ofereceu e disse: quem vai morrer por ele sou eu. Ele assumiu a responsabilidade. Exatamente. Aí ele saiu do trono, saiu lá do céu
e veio para cá para que morrer por nós e vai carregar essas marcas pela eternidade. Verdade. Louvado seja o nome do Marcas Senhor. As marcas da morte de Cristo estão lá nele. E quem for para o céu, nós vamos com Jesus. Nós vamos para o céu. Vê essas E nós marcas. só vamos porque ele fez isso um dia. Ele veio lá do céu, carregar a nossa cruz, carregar os nossos pecados, morrer a morte que ele deveria ter morrido era nós, por amor a mim e a vocês. Amém. Irmãos, esse Jesus, ele quer ver a gente do céu. Você já viveu situação em que, contra a sua vontade, acabou sendo aproximado de Cristo? Essa é uma pergunta boa de gente. Contra a sua vontade. Em algum momento você passou por uma situação em que, contra a sua vontade, você fez aquilo, mas aquilo fez você se aproximar de Jesus? Quem quer compartilhar? Já? Porque Simão não foi da vontade dele, foi contra a vontade dele, ele foi obrigado. A Bíblia diz isso, obrigado a ele, mas aquilo fez ele se aproximar de Jesus. Irmão, tem coisas que as pessoas vão querer que a gente faça à força, mas aquilo que a gente está Sabe o que eu me lembrei? Lembrei da primeira pregação que o pastor Diomedes fez no distrito, foi lá na Central. Aí sempre quando um pastor chega, assim, olha, ele vai estar na Central, aí, né, convida essas igrejas, quem puder ir, primeira pregação do pastor. Aí ele contou que ele era bem danado em ir para a igreja, não queria ir para a igreja, queria ficar vagabundando, sabe, com os amigos dele. A mãe dele tirava o cinto do pai dele da calça, assim, dobrava, dizia, passa na frente. Você vai para a igreja assim, agora não inventa para não ir. Ele tinha que ir na frente e o cintozinho do pai dele dobrado na mão. Ela ia e vinha com o cinto na mão. E ele disse assim, eu agradeço aquele cinto na mão de mamãe, porque a maior parte dos meus amigos estão nas drogas, tem uns que já morreram, igual o pastor Fernando contava isso sempre, que tem uns amigos dele da juventude que uns estão nas drogas, já morreram. O pastor Demetrio também dizia, aqueles meus do futebol daquele tempo, tem poucos vivos hoje. Então, se mamãe não tivesse me obrigado a ir para a igreja com o cinto dobrado, eu, quem sabe hoje, eu tinha morrido, eu estava nas drogas, com a vida destruída. Mas o cinto dobrado na mão da minha mãe, hoje me fez ser um pastor e eu estar aqui. Então, vou acabar com esse negócio de, não, porque não quer vir. E quem é que sustenta essas criaturas? Não é você, não? Eu só me lembrei, sabe desse negócio do obrigado? Ou seja, eu não fui, né? Mas o pastor Diomédio foi, e por isso hoje ele é pastor, né? Assim, a minha situação foi assim. Minha filha queria me dar estudo, Débora na igreja, e eu sempre dizia, depois. Ele chegava lá em casa, vamos começar a fazer um estudo. E hoje não, depois, eu tenho muita coisa para fazer, e ficava sempre adiante. Só que chegou um momento difícil na minha vida. Duas antenas apareceram na minha cabeça. Duas antenas apareceram na minha cabeça que não eram nem internet. Então foi um momento assim, muito difícil para mim. E eu tinha assim, eu creio que eu estava entrando na depressão pelas coisas que eu sentia. Eu só queria ficar no escuro, eu não queria ouvir voz de ninguém, eu não queria falar com ninguém, sabe? Só queria estar lá, no escuro e chorando de cabeça. Só que um dia ela chegou nas madrugadas lá em casa e disse, vamos para a igreja hoje? Eu disse, não quero para não, faça um favor de ir embora e deixar. Aí ela disse, a senhora vai hoje. Eu disse, mulher, não tem escapatória, né? Você vai ficar no pé, vai ficar aqui até eu ir, então eu vou logo. Aí fui me vestir no pé de terra, não fui não. Só que quando eu chego, eu indo, remoendo, eu não queria ir, mas A Marinês deu 2 viagens, levou... Não, acho que foi a pé, eu acho que tinha chovido, porque eu me lembro que o chão estava muito molhado na cara. E fomos a pé, quando chegou lá, eu ouvi uma música, ele me tocou, ele me fez conhecer Jesus verdadeiramente ele. Amém. Eu assim, uma coisa assim. Você já tinha falado sobre essa música, não lembro qual é. Não há o que temer, contigo eu estou. Não me
falando tudo aquilo pra ele. Ele falava tudo aquilo ali pra mim. Eu me lembro que eu chorei muito. Eu não lembro de ninguém lá. De ninguém. Eu me lembro que eu chorei muito. E de vez em quando com Jesus lá. Porque depois eu digo assim, quando eu cheguei em casa, já foi totalmente diferente. Eu cheguei cantando. Eu louvei os 3 dias antes de dormir. Glória a Deus. Eu fui feliz da vida e outro dia feliz. E disse a Dalva, eu vou me batizar agora, eu quero agora. Depois de amanhã, nem depois, nem não foi assim. E foi assim, um batismo muito conturbado, não foi fácil. Acho que eu já não Lembra? meu esposo se rebelou, se revoltou, estava supostamente com uma amante, né? Supostamente ia sair de casa para morar com ela, mas não queria que eu fosse feliz, ele queria que eu continuasse em casa, queria que eu continuasse, tipo, num casamento e outra pessoa. Aí eu sei que eu me decidi, eu vou me batizar. Por que você decidiu isso? Porque eu encontrei uma pessoa. Até hoje eu nunca falei para ela. Só diz assim, eu encontrei uma pessoa que nunca vai me enganar, nunca vai me trair. Essa pessoa me prometeu que vai ser honesta e ela é fiel e ela vai ser honesta. Amém. E eu vou ficar com essa pessoa e não abro com essa pessoa nunca na vida. Minha escolha já está feita. Aí ele disse, posso saber quem é? Aí você vou só dizer 2 letras. JC. Acabou, se morreu até hoje. A culpa está na orelha dele, mas não está comigo. Amém. E falei, o batismo não, o batismo foi muito conturbado, porque ele na época andava de bicicleta, não andava de moto, como hoje tem. Mas na época ele andava de bicicleta, ele trabalha na caixa, ele é vigilante. Ele pegou essa bicicleta, ele deu umas 10 voltas, aí voltava, sabe? Ele ligou isso também. E eu me preparando para o batismo, e ele entrando, ele sair, os olhos muito vermelhos, de raiva, ele estava com muita raiva, que os olhos estavam muito vermelhos. Aí eu vou e disse a Angelina e a Dalva, eu acho que eu não vou mais me batizar, porque ele está muito estranho, eu tenho um medo, como ele trabalha com arma, né? Aí você tem um medo dele ir lá, pegar uma arma e fazer uma desgraça. Porque ele disse assim, se você entrar naquela caixa, você vai se arrepender. E era na calçada Ele da sua casa. Na calçada da minha casa. Ele disse desse jeito. E ele entrava em casa e saía, entrava e saía. Ele disse, com muita raiva. Aí eu fui e disse, como dá, eu acho que não vai dar certo na visão dele, ele está fora de sério, ele não está normal. Ele não está normal. Eu conheço ele não está normal. Mas se o bicho tinha entrado nele, estava os olhos de fogo, da boca de fogo, assim de fogo. Aí eu sei que conversei com elas, aí entrei lá na casa da minha cunhada, que era na minha casa. Aí entrei em casa, entrei no banheiro, fechei a porta, falei, Senhor, o que o Senhor quiser para mim, seja feita essa noite, porque eu vou querer me avisar e eu já decidi contigo. E não vou dar atrás. E eu fui lá, quando eu fui saindo do tanque, ele saiu de casa. Quando eu voltei, eu não peguei roupa na igreja, eu tinha acabado em casa, que era colado na minha casa. Quando eu entrei em casa para trocar de roupa, ele estava deitado no sofá, assistindo televisão. Não deu uma palavra, não estava mais com o olho vermelho nem nada. Lá deitado, simplesmente assistindo e não falou nada. Entrei, troquei de roupa, saí, ele calado na piscina. Depois que eu me batizei no favor que ele esqueceu a graça e que arrepender, ele não falou mais nada, não saiu de casa, está lá até hoje. Foi difícil para aceitar o sábado, porque ele não queria que eu viesse, mas hoje já não fala mais nada. Eu saio às noites, quando vamos para cá, ele também está lá, ele só quer dizer a ela, não vai brigar lá na igreja, vai dizer só a avó. Graças a Deus, estou tranquilo. Porque ele ainda se mete ainda, quando é no sábado de tarde que eu quero sair com o pessoal aqui, aí ele diz assim, você só quer se batizar para isso, para bater perna, como uma desocupada no mundo. Tá entendendo? Aí sai ainda com
tipo assim, com paciência, porque eu creio que se eu me rebelasse, eu vou porque eu vou, blá, 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 eu acho que eu sou igual a situação. E eu creio que Deus está agindo, então vou deixar ele agir. Amém. Glória a Deus. E o que eu não posso não é para vocês. Amém. Os pontos que a gente pode pegar nesse pequeno texto que a gente leu, e Simão, né? Deus ele transforma situações inesperadas em uma graça. O irmão poderia ter sido qualquer pessoa. Porque esse cara não foi assim, não. Poderia ter sido outra pessoa. Talvez estivéssemos falando de outra pessoa aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Não é à toa que depois, como a Angelina falou, é citado os filhos dele. Muito provavelmente os filhos dele também, quando ele teve aquele encontro com Jesus ali, porque foi um encontro com a graça que ele teve naquele momento, com certeza mudou a vida dele e mudou a vida da família dele. A Bíblia não diz, mas esses filhos poderiam estar com ele na hora também, né? Exatamente. Então há uma mudança quando eu e você encontramos com Jesus, a gente não fica do jeito que a gente está. E eu pensando aqui, irmão, às vezes nós humanos, e pela nossa natureza pecaminosa, a gente não entende os propósitos sobre tudo aquilo que acontece conosco, que a gente não quer coisa ruim acontecendo conosco, né? Eu fico pensando na história de José. José passou por uma vida, mas se tornou príncipe, né? Mas a intenção dos planos de Deus não era apenas de fazê-lo príncipe, mas era de salvar uma nação, porque aquele povo passou por inanição, né? Passou por fome. Eu fico pensando na história de Zaqueu, que quando o Zaqueu ele aceita, não somente o Zaqueu foi salvo, mas toda a sua casa, né? Eu fico também pensando no encontro de Jesus com a samaritana, que quando ela saiu dali, ela foi e contou para toda uma comunidade. E bem interessante não dizer aí a própria história do Simão, O Simão Sireneu. Simão Sireneu, e eu ligando a Sireneu, né? Simão Sireneu, que quanta obra aqueles meninos não fizeram, né? Ou seja, o que aconteceu em termos de evangelização ou de ministério naquela comunidade foi a de vida de quem? Daquele homem ali. Então, muitas vezes a gente não quer aceitar, né? Talvez se o Simão Sirineu se recusa a carregar aquela cruz, que eu também não sei de que forma ele foi convocado, né? Se ele foi forçado. A Bíblia diz que foi forçado. Foi forçado. Diz, Os soldados obrigaram. Então vou ver direitinho aqui. Foi forçado, né? E se ele recusa, talvez ele não tivesse os 2 filhos envolvidos no ministério. Porque possivelmente foi muito linda aquela história que ele contou, daquele aquele homem ali. O senhor tocou no ponto agora, você. Mas fica à vontade. Tocou num ponto interessante. Já pensou se ele recusa? Se ele recusa, provavelmente ele seria açoitado pelos soldados. Sim. Ele iria recusar o estar ao lado de Jesus. Sim. A família dele não tinha visto esse grande testemunho que ele deu ao seguir Jesus. E talvez não tivesse sido convertido. Os filhos provavelmente talvez não tivessem ficado na igreja. Então você vê. E a igreja em Roma talvez não tivesse sido fundada assim, naquele tempo, poderia ter sido depois, né? Então você vê, se um homem recusa, mesmo que obrigatoriamente está Se José recusa, se José do Egito, não é? Você vê, como o perigo da gente recusar estar perto de Jesus pode afetar não só o momento hoje, mas afeta a nossa vida na frente e pode afetar a nossa família. Por exemplo, se eu recusar Cristo hoje, vai afetar meu casamento, vai afetar minha filha. Vai afetar a minha família. Agora, aí vai seguindo outros passos, vai aproximar, e o pior depois é a petição. Então, Simão, ao aceitar, mesmo que obrigatoriamente, eu fico imaginando o olhar de Jesus para ele quando ele chegou do lado de Cristo para pegar aquele peso. E ele teve um encontro com a graça dele. E
E ali ele se aproximou de Jesus e a família, aquele povo ali, que estava ao lado dele, a família dele, se aproximou de Jesus, todos se aproximaram de Cristo. E ele, principalmente, ele teve um contato diretamente com o sofrimento de Jesus, né? Porque ele carregou um pouco ali, aquela cruz pesada. E eu fico pensando que ele ficou ouvindo aquelas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Tudo aquilo, né? Quando o cara, aquele soldado furou, aquelas palavras que ele disse ali para o ladrão, aquelas frases, eu acredito que ele ficou ali até o fim, ele viu tudo. Então, assim, foi uma coisa que mudou a vida dele completamente. E aí, quando foi no derramamento do Espírito Santo em Atos 2, a gente vê que tem um grupo lá de Cirene, que ouve o Evangelho também, né? E se ele era de Cirene, então era uma pessoa que também corroborou, olha, eu carreguei a cruz dele, ele era um homem bom, ele fez milagres, ele perdoou os seus algozes, né? Então, quantas pessoas Simão não falou depois? Pois não é? Quantas pessoas ele não pregou depois? E aí eu fico pensando que é aquela minha teoria de que ele pudesse ser, quem sabe, um comerciante. Por que os filhos dele foram para Roma logo, né? Quem sabe era por causa desse comércio, então eles viviam viajando, eles viviam onde tinha uma aglomeração, lá iam eles, assim como hoje em dia, vai ter a festa de Nossa Senhora, não sei das quantas. Então, quem faz comércio, ele vai para lá, porque lá vai ter muita gente, lá vai ter público para ele vender, né? E aí os filhos foram para Roma, e lá já cristãos, eles fundaram a igreja de Roma. Olha aí. E o Evangelho Foi se espalhando. Se espalhando. Vocês verem quanto a gente pode tirar ensinamentos em um verso bíblico. incrível, A né? gente lê um verso bíblico e diz, o que é que eu vou tirar desse Não é verso? isso, eu fico pensando a profundidade desse livro. Então, mas ele se é porque ele fala aquele verso e pronto, não se chama mais Simão. Simão vai ter citado o filho dele. Mas ele em si não é citado. Então, a vida dele não para ali. O que nós sabemos é que ele teve um encontro com Jesus. Ele aceitou estar ao lado de Jesus. Ele pode ter ido obrigado, mas ele reconheceu que Jesus era realmente o Salvador do Senhor. Os filhos dele reconheceram isso. A família reconheceu isso. Então, irmãos, eu e você temos uma cruz a carregar todos os dias. Uma lição nos diz. Temos uma cruz a carregar. Eu não sei qual é a cruz que vocês estão carregando hoje. Eu sei que, da maneira que Simão estava do lado de Cristo, e Cristo ao lado de Simão, hoje, quando nós vamos carregar a nossa cruz, Jesus está ao nosso lado. Amém. Jesus está dizendo: não desista, eu estou com você. Amém. Não caia, eu estou com você. Eu nunca esqueci uma frase cunhada por irmã Dalva, que ela disse que quando a gente está no vale, Jesus está lá, né? Aí ela dizia assim: Jesus não vai nos livrar do vale, mas no vale. Isso foi na pandemia. Eu nunca esqueci disso, né? Porque ficam coisas assim. Eu sei, em algum canto das minhas agendas, eu acho que eu tenho isso anotado. Acho que foi na época que seu irmão estava doente no hospital. Foi, também. Quando você começou a assistir os cultos no Zoom. Ano passado eu falei, teve uma hora que eu falei aqui, que as pessoas adoram dizer: ninguém nunca fez nada comigo, ninguém faz nada comigo. Mais Eu citei isso aqui, essa frase aí, sábado passado, e eu também citei assim: se ninguém aqui nessa terra faz nada com você, mas o maior de todos já fez. Verdade. Continua fazendo. Irmão, não importa qual a situação. O preço já foi. O Pago. preço já foi pago. Verdade. Esta semana ela serve, a gente também fala assim: essa semana é bom porque as pessoas estão de coração aberto para receber o Evangelho. E nós? Essa mensagem é para nós. Sim. Eu tenho que tirar essa mensagem, é para mim. Irmão, eu estava pensando nisso hoje, sabe? Eu digo assim, quanta coisa eu tenho que... A mensagem é toda para mim, né? A gente tem que Por mais que aprender a você se focar coloque, nisso. mas a gente tem que falar para si mesmo, porque Exatamente. Deus fala Irmãos, para cada um quando a de gente vai nós. abrir a Bíblia, a gente tem que focar para nós. Quando a gente vai pregar, a gente tem que pregar para nós. Sim. Não é para as pessoas que estão aí fora, não. Primeiro, eu faço a opinião, sempre que o Rafael Santos para fazer assim, para arder ali, nas pessoas, tem que primeiro arder aqui. Para fazer efeito lá, tem que fazer efeito aqui primeiro. Porque fazendo aqui, aí vai levar para ali. Então, irmãos, a mensagem que fica para nós hoje é: precisamos carregar uma cruz.
mas Jesus está ao nosso lado. Amém. A graça está estendida para todos nós. Amém. Então, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. E não importa se você vai obrigado, se você vai por amor, como é que você vai. Mas vá para perto de Cristo. Sim, Porque às vezes a gente vai obrigado, né, irmã? Mas Cristo, ele transforma as circunstâncias em situações que faz a gente se aproximar dele. Amém. Crianças muitas vezes não vão querer vir para a igreja, mas precisamos trazer. Porque um dia essas crianças podem dizer, eu um dia fui à força, hoje eu vou por amor. Amém. Mas hoje Cristo está do meu lado. Então que Deus nos abençoe, né, pequenininha? Vamos. A minha mãe dizia. Eduardo, meu irmão. A minha mãe dizia, Leodécio, vamos para a igreja. Aí eu dizia, não, mãe, eu estou com sono. Não, vai assim mesmo. Aí ela, né, nasceu numa família católica e eu lembro que ela fazia as novenas, mas depois de muito tempo aí ela se converteu, né, se casava, idosa. Mas Deus compreendia, né? Entendeu a minha mãe. Faltava ainda muito luz e conhecimento. Quando ela descobriu, aí ela acabou, né, aceitando isso. Mas eu lembro demais, eu não queria ir, dizia, vai, eu vou dormir lá nos bancos, não tem problema. Mas vai dormir lá no banquinho. Eu lembro muitas vezes eu deitava no banco e dormia, mas essa coisa de levar as crianças a Deus, eu acho que está lá em Provérbios, né? Até na delícia, Amém. Então vamos para isso. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão que está aqui para todos nós. Amém. Somos gratos porque um dia o Senhor morreu na cruz por todos nós, Senhor. Obrigado, Sim, Senhor. Hoje temos uma cruz a carregar, mas uma cruz mais pesada e maior o Senhor já carregou. Verdade. Temos sofrimentos e lutas, mas o sofrimento maior o Senhor já passou. Verdade, Senhor. Por amor a todos nós. E um dia o Senhor ressuscitou, o Senhor subiu ao céu, o Senhor está hoje no céu, é o lugar onde o Senhor quer que um dia a gente esteja. Amém. Ele, bom Deus, que a gente possa cada dia estar próximo do Senhor, meu Deus. Sim. E a cada dia a gente tem um encontro real com a graça do Senhor. Amém. Que a gente possa, através dessa graça, ser mudado pelo seu Santo Espírito. Senhor. Amém, Senhor. Nos dá poder vindo aí do céu. Nos dá um Espírito Santo em nossas vidas. Que esse Santo Espírito possa realmente fazer uma mudança e nos tornar da maneira que o Senhor deseja. Sim, Amém. Continua com todos nós, na noite, nos leve em paz e segurança para os nossos lares e que amanhã à noite todos possam estar juntos buscando a tua presença. Sim, Deus. Não só à noite, mas pela manhã cedo, durante o dia, a gente possa sempre estar juntos e conectados com o Senhor, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.